Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Outras Lidas. Mais uma vez nós estamos aqui conversando sobre leituras. Ler, sempre ler, né? Porque tem coisas que só lendo. Muito bem, o que é esse projeto? Esse projeto ele é derivado de um outro que você também encontra aqui no meu canal, que é o Lidas. Lidas tanto de manejos, como de lide, como de leituras. No Lidas você encontra textos escritos por mim, livros organizados por mim ou livros escritos por mim. Tá? Então lá você vai ter uma sinopse, comentários, detalhes, trechos, enfim. No Outras Lidas são outras leituras minhas, outros manejos que envolvem os meus gostos. Às vezes coisas mais técnicas, às vezes literatura, enfim. A ideia é contar para vocês um pouco sobre como eu leio. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de ler. Eu sou uma pessoa que minha casa tem livros em todos os cômodos, sim, também no banheiro, na cozinha, na área, um escritório que tem livro, minha bolsa, várias bolsas com coisas que eu tô lendo, meio lendo, pensando em ler, enfim, né? Ler, sempre ler. Espero que você mande sugestões, que você faça críticas, né? Que você faça apontamentos também, para que eu possa avançar mais e fazer um trabalho cada vez mais legal, né? Naquilo que eu gosto muito, de novo, ler, sempre ler. O projeto tem 3 momentos. Momento 1 é o ponto, que é o livro principal. Momento 2, o contraponto, em que eu faço uma articulação daquilo que é a leitura com obras que estão na Biblioteca Celso Fernandes Patelli. E os apontamentos, que são às vezes preparados previamente, mas às vezes eu vou pensando outros textos aqui e outras possibilidades também, né? De novo, inscreva-se no canal, participe, divulgue, sugira o que você achar que deve, faça críticas. Estou aqui aberta a tudo que você puder trazer. O nosso livro dessa vez, o ponto, se chama Longe da Árvore. Pais, Filhos e a Busca da Identidade. O livro é de Andrew Solomon e a edição foi da Companhia das Letras. O livro é de 2013, tá? O livro é bem grande, mais de 600 páginas. Inspirou um filme também, depois eu deixo o link para vocês nos apontamentos, tá? E o livro suscita muitas questões. Andrew Solomon, nascido em 30 de outubro de 1963, em Manhattan, nascido e criado em Manhattan. Ele é bacharel em inglês pela Universidade de Yale, 1985, fez mestrado em inglês em Cambridge e é PhD em psicologia também em Cambridge em 2013. Ele fundou bolsas de pesquisa Solomon Estudos LGBT da Universidade de Yale. Entre muitas coisas, né, além de jornalista, além de escritor, é um dos administradores do Metropolitan Museum, do Conselho de Bibliotecas da Biblioteca de Nova York. Um dos livros dele, que eu já li, de repente até pensei em reler para trazer aqui como ponto, é O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. Um livro de 2001, ele vai contar sobre o processo dele, né, depressivo, e tudo que ele foi estudando e lendo a respeito disso. É um livro muito interessante, muito legal, recomendo. Quem sabe quando eu fizer o ponto, né, com esse livro, podemos até acompanhar suas críticas, comentários, enfim, né, sobre essa leitura. Outra obra também muito interessante e nada simples, né? Solomon tem essa característica de não escrever sobre questões fáceis nem simples. É Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio, de 2018, onde ele conta, entre outras coisas, também já li esse livro, sobre a eutanásia da mãe dele. A mãe dele teve câncer e ela escolhe passar por um processo de eutanásia, né, e reunida com os filhos, marido, enfim, e conta também sobre isso. Bom, esse Longe da Árvore foi desenvolvido em 12 capítulos. O primeiro capítulo se chama Filho, que é onde eu vou falar mais um pouco, até para não ficar dando spoiler do livro todo, né? Mas eu vou fazer alguns apontamentos sobre ele. E o último capítulo se chama Pai. O livro ele vai ficar em torno
né, do ditado que em português é um fruto não cai longe da árvore. Né? Em inglês é a maçã não cai longe da árvore. Né? Então, que é uma outra versão de quem sai aos seus não degenera. Mas e se cair? E se de repente a identidade não se constituir horizontalmente de pais para filhos? Aliás, verticalmente, né, de pais para filhos, mas horizontalmente com características que fogem às condições dos pais. Esse é o mote do livro. Ele começa fazendo um estudo sobre os surdos, a encomenda é essa, né, daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre isso, e depois ele foi descobrindo outras situações. Então a gente encontra, né, que grupos de identidade horizontal no livro. Os surdos, os anões, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com autismo, as pessoas com esquizofrenia, quadros de deficiência intelectual, os prodígios, os filhos de estupro, os filhos criminosos, os filhos transgêneros. Então ele vai começar a fazer uma discussão importante, né, e é muito atual, num momento em que a gente vive uma sociedade tão consumista, né, onde ter, né, se sobrepõe a ser, ou onde a gente é o que a gente tem, até que ponto a gente tem uma situação de ser pai, ser mãe ou de ter filhos? Então, no quesito biológico, a discussão dos filhos é uma questão de reprodução. Mas será que reproduz ou será que produz? Então, o Solomon vai dizer que, na verdade, é uma produção, não é uma reprodução, porque não vai sair igual. Por mais que a gente se enxergue nos filhos, por mais que a gente se perceba nos nossos filhos, eles são outras pessoas. Né? Eu brinco às vezes, né, e quando as pessoas falam, é porque eu vejo que meu filho é como eu, minha filha é como eu fazia. Eu falo, então, mas não nasceu de brotamento, ele não é só seu. Ele é seu numa outra época do mundo e de outra pessoa. E ele é a soma de tudo isso nele, que não tem a originalidade dos elementos, né, do material, digamos assim, né, nós não somos originais nisso, mas nós somos originais na junção ou nessa reunião de como nos articulamos com aquilo que recebemos, né, com aquilo que vamos sendo a cada momento, né, quer dizer, do nascimento até mais ou menos 20 anos, quando a primeira fase do desenvolvimento neuropsicomotor se conclui, tem muito chão, né, e aí ele coloca quão alto fala o sangue. E começa a questionar justamente essa dimensão de quando a identidade horizontal é mais importante que a identidade vertical. No capítulo sobre os anões fica bem demarcado isso, né? Porque assim, as pessoas, ou como ele diz aqui, né, as pessoas pequenas, elas precisam de articulações muito singulares, né, a eles, né, que às vezes não é contemplada da maneira adequada, né? Então, que escapa às vezes a história de pais com estatura comum, né? Então, de não ter essa dimensão. Então, a criança, ela é parte da relação com os pais, mas ela também tem uma relação consigo mesma nas condições características que ela tem. Então, na transmissão de uma geração para outra, esses detalhes de identificação vertical, etnia, a linguagem é uma certa identificação vertical, né, porque a criança pode adquirir outras línguas que às vezes os pais não são fluentes, a nacionalidade, com exceção dos imigrantes, né, pode se articular com identificações moderadamente verticais, a religião, os valores, e de identificação horizontal, né, com esses semelhantes que não são os pais, que vão acontecer quando há qualquer tipo de alteração de genes recessivos, mutações aleatórias, influências pré-natais, né, ou perinatais, valores e preferências que não são compartilhados com os pais, né? Então, nessa identidade horizontal, ele destaca ser homossexual, que ele coloca como ser gay, né? Ele é homossexual, a deficiência física, a genialidade,
Ele coloca com algumas ressalvas, e eu concordo com ele, a psicopatia, porque isso que se discute aí, psicopatia, na verdade, na psicopatologia é uma sociopatia, ou seja, há algo da sociedade que se demonstra nessa pessoa que ultrapassa as possibilidades de manejo das condutas morais, né? E aí invade o outro, o corpo do outro, ataca o outro, etc. E aí eu vou um pouco na contramão da discussão muito da modernidade, né? Dessa ideia de que é tudo no indivíduo, é no indivíduo, é do indivíduo, e que esquece o contexto, somos textos de contextos, né? Então, deixa aí essa ressalva que ele também faz. Os criminosos, o próprio autismo e os filhos de estupro. A obra começa em 1993. Então, o New York Times chama o Solomon para fazer um estudo sobre a cultura surda. E aí ele faz um artigo, em 1994, a respeito das dificuldades de ser surdo. Ok. Só que aí ele descobriu, vou lá na página 13, ele descobriu o mundo dos surdos. E aí ele diz assim, né? A situação dos surdos lhe pareceu impressionantemente familiar, porque eu sou gay. Então, o que ele identificou lá nos surdos primeiro? Né? Ao longo dos meses que ele foi estudando surdos, ele encontrou a maioria das crianças surdas nascendo de pais que ouvem. E aí esses pais priorizavam com frequência o funcionamento no mundo da audição, gastando uma enorme energia na fala oral e na leitura labial. Ao fazerem isso, negligenciavam outras áreas da educação das crianças. Enquanto algumas pessoas surdas são boas em leitura labial e produzem um discurso compreensível, muitas não têm essa habilidade e passam anos em consultas sem fim com audiologistas e fonoaudiólogos em vez de aprenderem história, matemática, filosofia e se virarem com o que eles têm, né? Muitos topam com a identidade surda só na adolescência e isso significa uma grande libertação. Isso lembrando que nos Estados Unidos, gente, né, a comunidade surda, ela é uma comunidade de verdade. Então, assim, existem espaços, né, e ele descreve isso de uma maneira muito interessante, em que não tem ninguém oralizado, por exemplo. Existe universidade só para uso de língua de sinais, só para pessoas surdas. Né, que é uma característica que, por exemplo, aqui no Brasil a gente nunca nem se aventou, né? Poucos lugares são especializados na construção dessa forma de comunicação específica, por exemplo, no Brasil, na língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais, inclusive, nem é ofertada na escolarização regular. Né? Então, uma criança que use a língua brasileira de sinais na família ou com pessoas próximas, ela pode ficar, de certa forma, isolada em relação a outras possibilidades de comunicação com esta língua junto às crianças da idade dela. Né? Então, deveria ser alguma coisa comum, todos nós aprendemos língua brasileira de sinais para termos comunicação com as pessoas com deficiência auditiva. Então, ele traz isso para essa discussão, né, de ser gay, né, e explica. Gays, em geral, crescem sob a tutela de pais heterossexuais que acham que os filhos estariam melhor se fossem como eles. E, às vezes, os atormentam pressionando-os a se adequar. Com frequência, as pessoas homossexuais descobrem a identidade gay na adolescência ou mais tarde, encontrando grande alívio nisso. Quando comecei a escrever sobre os surdos, o implante coclear, né, que é um implante dentro do cérebro, né, que faz conexão com o ouvido e aí permite um aprendizado auditivo, que pode proporcionar uma espécie de facsímile da audição, era uma inovação recente, lá na década de 90. Ele foi saudado pelos progenitores como uma cura milagrosa para um defeito terrível e foi lamentado pela comunidade surda como se fosse um ataque genocida a uma comunidade vibrante. Né? Então, assim, até que ponto isso está certo? Será que é melhor mesmo fazer isso? Bom, aí ele fez o estudo todo, né, da questão dos surdos e tal, e acabou o trabalho em 94 e publicou, acabou. Aí uma amiga teve uma filha anã. Ela se perguntava se deveria educar a filha para se considerar como todo mundo, apenas menor, ou se deveria providenciar para que a filha tivesse modelos de comportamento de anão, ou se deveria investigar sobre alongamento cirúrgico dos membros. Não sei se vocês já viram isso, é uma cirurgia bastante difícil, né? Porque quebra
né, os ossos das pernas, e vai esperando crescer milimetricamente até encontrar aquela parte que também está quebrada. É um negócio assim, doloroso, limitante, enfim, né? Enquanto ela falava de sua perplexidade, identifiquei um padrão. Eu ficara perplexo ao notar minha afinidade com os surdos e agora me identificava com uma anã. Perguntei-me quem mais estaria lá fora esperando para se juntar à nossa alegre turma. E aí ele começa a procurar, né, entender que lugar que é esse que faz com que essa identidade horizontal se coloque de uma tal maneira que impede, né, que as pessoas consigam se organizar por um longo tempo, só se encontram na adolescência. Ele volta a pensar na questão de ser gay, passa por uma outra discussão também importante a respeito dos negros, dos asiáticos, os judeus e as mulheres, mas aí ele pensa que são identidades verticais, porque elas vêm diretamente, a gente não escolhe, né? Que causam desconforto, mas elas não necessariamente empurram para uma homogeneização. Né? Também aqui a gente poderia fazer uma discussão grande, né, sobre a questão das pautas identitárias. Eu acho que talvez coubesse também a gente refletir. Mas vamos deixar isso para uma outra obra, um outro livro. Aqui não é bem isso. Aí ele começa a discutir, ainda nesse primeiro capítulo, eu vou ficar basicamente só nele, né, que ele é o mais importante para entender todo o projeto, né, e vale aqui, né, conhecer bastante. Porque senão eu vou fazer spoiler do livro, por isso que eu vou ficar mais no capítulo 1. Ele começa a trabalhar essa noção de defeito. Será que eles são, então, defeituosos? Então, essas crianças têm condições horizontais que são estranhas a seus pais. São surdas ou anãs, têm síndrome de Down, autismo, esquizofrenia, múltiplas deficiências graves, são prodígios, são pessoas concebidas por estupro ou que cometem crimes, são transexuais, né? Então, se o ditado diz que a maçã não cai longe da árvore, o que significa que uma criança se assemelha aos seus progenitores sempre. E quando não acontece, quando elas caem em outro lugar, né, vai ser preciso pensar a tolerância, a aceitação e como celebrar essas crianças que não são o que elas originalmente eram desejadas pelos seus pais. Esse processo de transformação é com frequência facilitado e às vezes confundido por políticas de identidade e progressos médicos que se infiltram nas famílias em um grau que seria inconcebível há 20 anos. Ele chega a mencionar, não é um spoiler, é só um detalhe, né, que não vai atrapalhar a leitura de vocês, mas ele vai chegar a mencionar que na comunidade surda, à medida que vão se descobrindo causas, fatores perinatais a respeito da surdez, começam a nascer menos crianças surdas. Então, fica uma questão, é realmente melhor nascer todas as crianças iguais? Lembrei aqui de uma referência, vou deixar aqui anotado para achar onde é que está, de um filme Hollywood, chama Gattaca, Gattaca, que é a sigla, né, do DNA. Que é bem interessante, discutindo exatamente isso numa sociedade futurista em que as pessoas só tinham acesso a mais informações e possibilidades se elas tivessem sido geneticamente escolhidas. Né? Então tem nesse filme as pessoas geneticamente escolhidas, que são as mais favorecidas, e as pessoas que nasceram de relações naturais, né? Sem ser fertilização in vitro. E é bem interessante o filme. O filme é antigo, eu vou mandar depois os detalhes do filme onde vocês acham. Enfim. Bom, aí ele começa a pensar na importância de que os pais construam relações também sólidas, por isso que o final da frase era como celebrar essas crianças com essas apresentações horizontais desafiantes. Né? Então, ter filhos é a chance de ser pai e de ser mãe, né? E de ser outra coisa, de conseguir construir outra coisa com aquilo que você recebeu, que pode estar mais ou menos adequado ao que você acredita e o mais importante, para ter novos erros. A boa educação sempre falha. Não existe educar alguém que vai ser um humano melhor. Isso não é possível, porque todos somos defeituosos e imperfeitos. Em algum momento de outras lidas, eu falo isso muito em muitos lugares,
se nascer com chip, pode ser que a gente consiga fazer essa programação do filme Gattaca. Mas até então, né, quer dizer, vai nascer a moda música do Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, mas temos novos erros, né? Então ter um filho é a chance de você poder cometer outros erros, né? E muitas vezes somos cobrados de nossos filhos. Eu não gostaria que você tivesse feito isso ou aquilo por mim, né? E aí você diz, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, crie seus filhos de um outro jeito, né? E é isso que faz a humanidade, inclusive, avançar, né? Então, vale lembrar isso. Bom, e aí ele vai fazer uma colocação muito interessante, que esse encontro, né, dos pais com a criança, nessa dimensão de dar conta dessa horizontalidade, vai promover uma reconciliação. Essa intimidade promove uma reconciliação dos pais com seu lugar de função e da criança com seu lugar de renovação, né, que é o que interessa, né? E aí ele faz aqui uma consideração, né, a respeito dessa horizontalidade, que muitas vezes é necessário que os pais construam isso com muita delicadeza, né? E ele diz assim, na página 17, olhar no fundo dos olhos do seu filho e ver nele ao mesmo tempo você mesmo e algo totalmente estranho, e então desenvolver uma ligação fervorosa com cada aspecto dele, é alcançar a desenvoltura da paternidade egocêntrica, mas altruísta. É incrível a frequência com que essa reciprocidade é alcançada, com que frequência pais que se supunham que não poderiam cuidar de uma criança excepcional descobrem que podem. A predisposição para o amor dos pais prevalece na mais penosa das circunstâncias. Há mais imaginação no mundo do que se poderia pensar. Quando eu li esse trecho, eu lembrei de um outro livro que eu estou em processo de leitura meio devagar, em função das correrias, que é o livro da Bell Hooks, em breve vai aparecer aqui, que é sobre o amor, né? E que ela vai discutir a questão da amorosidade, né? Então, assim, a amorosidade é algo muito interessante porque ela não é o gosto. Ela não é a decepção, ela não é o desgosto, né? Ela é algo que transcende, que é a possibilidade de, a despeito das dificuldades, estar lá, né? Estar lá para o outro, para aquilo que ele necessitar. Muito bem, ele vai fazer alguns apontamentos a respeito dele mesmo, né? Então, na página 32, ele conta que ele foi uma criança que teve algumas dificuldades, né? Diz ele assim, é uma surpresa para mim que eu gosto de mim mesmo. E aí eu estou fazendo o link com essa ideia de intimidade, reciprocidade, né? Que está lá na página 17. Dentre todas as possibilidades detalhadas que pensei para meu futuro, essa nunca fez parte. Meu contentamento conquistado a duras penas reflete a verdade simples de que a paz interior depende com frequência da paz exterior. No Evangelho Gnóstico de São Tomás, Jesus diz, se manifestares o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não manifestares o que está dentro de ti, o que está dentro de ti se destruirá. Quando me contraponho às posições anti-gay das modernas organizações religiosas, muitas vezes desejo que as palavras de São Tomás fossem canônicas, porque sua mensagem abrange muitos de nós com identidades horizontais. Manter a homossexualidade trancada dentro de mim quase me destruiu e revelá-la quase me salvou. Então, quando ele faz os apontamentos de que lá na adolescência, né, quando as pessoas pequenas, o surdo, né, conseguem se encontrar com os seus pares naquele momento de conquista de independência, essa é a possibilidade de se salvar, de ficar afogado numa ideia equivocada ou bem mal intencionalmente vendida, de que nós somos iguais. Nós não somos iguais. A proposta moderna, né, principalmente do capital neoliberal, numa perspectiva necropolítica de que nós somos uma unidade, numa identidade só, ela é muito perigosa, né, porque faz, inclusive, para cada discussão dessa horizontalidade, pensar que na horizontalidade também tem uma unicidade, também não tem. Os gays não são iguais, as lésbicas não são iguais, os deficientes visuais não são iguais, nem os auditivos. Existe uma discussão importante hoje em dia sobre a interseccionalidade, né? Então, é um homossexual, homem, né, cis, em Londres,
de etnia caucasiana, de etnia negra, africano, né? Área colonizada, não colonizada, da África do Sul, né? Quer dizer, quem que é esse homossexual? Né? Vulnerável? Que outras condições lhes interseccionalizam? Né? Então, assim, essa história que eu falo, às vezes de uma maneira simplista, talvez, né? Somos texto de contexto, ela não pode ser esquecida. Né? E, de novo, essa ideia de que acontecem os problemas no indivíduo, né? Que é como, por exemplo, já está lá preconizado nos documentos DSM-CID, a definição de transtorno mental acontece no indivíduo. Não acontece no indivíduo, ele faz parte de uma sociedade, ele está num bairro, numa comunidade, num território. Isso faz parte de um conjunto de situações que nele tem essa apresentação. Mas ele não é igual ao outro que está num outro ambiente, num outro território, numa outra comunidade. Né? Então, assim, a extração de homogeneidade, às vezes, por exemplo, para fazer um trabalho, pensando na saúde mental ainda, né? Um trabalho teórico-clínico, não pode esmagar cada pessoa. Né? Então, isso é muito importante. Né? E também demarco aqui essa anotação que ele faz, né, de São Tomás, né, num evangelho gnóstico, né, que traz assim um autor de muitas leituras. E isso também, para mim, é muito caro, muito importante, né, porque acho que a gente tem que ler muitas coisas para pensar, às vezes, um pouquinho. A gente precisa de muita leitura, de muita diversidade de pensamentos, de lógicas, enfim. Né? Continuando. Aí ele vai comentar na página 32 também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Ele vai comentar um pouco mais para frente sobre o que fazer com a situação de ser, às vezes, uma criança diferente com uma questão não tão horizontal. Então, ele vai dizer que ele teve muitas dificuldades no aprendizado da leitura e escrita e que a mãe dele se dedicou muito a apoiá-lo na leitura. Então, ele chega a ter um diagnóstico de dislexia e, além disso, ele tinha essa questão de se sentir diferente na preferência pelas pessoas. Né? Então, ele identifica precocemente esses detalhes, né, da própria homossexualidade, e ele sofreu muito bullying na escola, mas ele destaca que foi muito importante o apoio dos professores. Né? Então, assim, os professores percebiam a crueldade dos colegas, né? Às vezes percebiam colegas professores fazendo piadas com ele, mas alguns outros faziam um certo apoio. E aqui eu trago uma discussão importante sobre um tema que às vezes é maltratado, que é o tema da resiliência. Há uma discussão muito frequente, né? Fulano é resiliente, então ele não é resiliente sozinho. Ele é resiliente porque alguém o apoiou. O apoio faz a resiliência. Nós não podemos nos esquivar de dar suporte para que essa pessoa com dificuldades avance, porque senão ela não vai avançar. Né? Então, é muito importante lembrar disso, porque sem o apoio dos professores ele não conseguiria. Então, quando ele começa a levantar o problema, né, como que vão ser essas crianças que no legado familiar, na transmissão, não vão pegar o bastão? Né? Então, nós vamos precisar de apoio. Né? Então, assim, como que vai ser a questão de quem vai cuidar dos pais? Que é uma outra pauta que agora está um pouco crescente, né, no Brasil. Assim, estamos agora com geração de pessoas longevas. Quem cuida deles? Quem cuida deles quando a interseccionalidade corta, por exemplo, com vulnerabilidade? Quando a interseccionalidade corta também com a negritude? Quem cuida dessas pessoas? Né? Quem vai zelar por eles no caso de doença? Nós temos um sistema de saúde em que os profissionais têm noção do tamanho, da responsabilidade que eles têm com os idosos. Né? Então, assim, tem muitos aspectos aí para a gente pensar e que são insígnias de uma lógica que vem depois, né,
1500, 1600, à medida que a Revolução Industrial vai se situando e se solidificando, fica impossível a lógica comunitária, né? Então, nas sociedades pré-industriais, ainda que houvesse crueldade com uma pessoa diferente, a segregação não existia porque essas pessoas eram responsabilidade das famílias. Nas sociedades pós-industriais, a gente começa a perceber a emergência de instituições benevolentes, filantrópicas, e que vão começar a absorver esse cuidado dos diferentes, às vezes indicando para isso, né? Numa perspectiva higienista, que é o famoso põe lá que volta, X, né? Põe lá como longe dos seus, né? Parafraseando aqui o livro Longe da Árvore, vai dar errado aí. Isso vai dar errado, não posso colocar longe, né? O higienismo, ele é primo irmão ou irmão gêmeo da eugenia. E a gente já viu o que dá a eugenia. Essa ideia de raça pura, essa ideia de pessoa perfeita, isso é um grande problema. Grande problema. Eu tenho, né, tá no fundo da minha cabeça, eu vou trazer esse livro em algum momento, é um livro bem antigo, mas é uma obra necessária, é um clássico, não é antigo, é clássico, na discussão sobre essa questão da institucionalização, que se chama Manicômios, Prisões e Conventos, do Erving Goffman. É um livro que não se discute mais, mas que quando eu era estudante era tipo assim, todo mundo tinha que passar por ele nas aulas de sociologia, e é essencial entender que quando você está numa instituição, você faz parte da instituição como se fosse um órgão, um membro da instituição, né? Então, há algo aí a ser pensado de uma maneira bem delicada e séria, ainda mais quando a gente tem, a partir da eugenia, toda a discussão nazista, não só de segregação, como de morte, né? Como de esterilização involuntária. E aí a gente tem, em 2025, a tentativa de passar um projeto de lei 5679 de 2023, de Carmen Zanotto, do Partido Cidadania de Santa Catarina, e Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, propondo esterilização involuntária para os casos de pessoas com deficiência e psicose. Oi? A gente pergunta, oi? Assim, quem, por quê, como? Né? Então, assim, porque o manejo disso é difícil, né? Da menstruação das meninas, da questão de possibilidade de engravidar, da questão do abuso, a gente esteriliza? Parece que isso não faz sentido, né? Não é correto. Não é adequado, não é ético. Pode até ser moral, não sei, nem vou discutir isso, mas não é ético. Então, assim, essa discussão que o Solomon traz aqui, ela é muito rica para a gente pensar várias pautas, né? E principalmente essa pauta, às vezes, pouco levada adiante do como lidamos com o diferente. O diferente sempre nos dá uma sensação de medo. O diferente sempre nos dá uma sensação de perigo, né? E o diferente, às vezes, reflete, porque nós nos refletimos nos outros, do nosso convívio, coisas que, às vezes, eu não quero saber de mim, né? Então, às vezes, ideais, né? Ideais eurocêntricos, de beleza, de comportamento, de pauta de condutas, né? São sempre muito perigosos porque eles dizem de algo que desumaniza. Nós estamos falando de humanos. Humanos têm defeitos, humanos são imperfeitos, né? E é preciso acolher sempre o humano, né? Eu gosto muito quando chega o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, né, chamada também de Lei Brasileira da Inclusão, porque ela vem com essa palavrinha no início, é pessoa com deficiência. Se ela é pessoa, ela tem que ser tratada como pessoa. O que é uma pessoa na modernidade? É um sujeito de direitos. Como que a gente trata uma pessoa? Na forma de defesa e garantia dos direitos dela.
seja ela criança, seja ela autista, seja ela deficiente visual, seja ela com transtorno intelectual, seja ela com o que for, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Né? Eu não vou fazer acepção religiosa, eu não vou fazer acepção de classe social, eu não vou fazer acepção de religião. Né? O Estado precisa ser laico. O Estado não pode deixar de ser laico, por quê? Porque ele cuida de todos e todas. Eu vejo sempre, recentemente fiz uma palestra a respeito disso, a confusão de Estado laico com ateu. Eu falo, isso é falta de dicionário, né? Porque assim, o Estado é laico, significa que vocês, todos e todas, podem ter qualquer religião, inclusive nenhuma. Pode ir do dadaísmo ao protestantismo, da Umbanda à seita, a nada, ao agnosticismo, ao ateísmo. O Estado não se mete nisso. E isso é muito importante. Né? A discussão da laicidade do Estado e a discussão dos direitos humanos é algo pouco compreendido e às vezes me dá a impressão de bem mal intencionalmente vendido, para que a gente não compreenda mesmo, porque aí deixa de ser pessoa. Eu me recuso a chamar uma pessoa com autismo de autista, eu chamo de pessoa. Né? Então, quando as pessoas às vezes me falam, porque não sei o que, atendo autistas, eu falo, eu atendo crianças, eu atendo pessoas, eu atendo gente. Né? Ou quando às vezes me acusam, nossa, você não é especialista em X. Não, eu não sou especialista em X, eu sou especialista em gente, eu ouço pessoas, eu escuto pessoas, eu estudo pessoas. Quase 40 anos já. Né? Então é desse lugar que é o encontro com o humano. Recomendo super o livro, né? Entendê-lo de uma maneira bem acurada, conhecer no nosso Brasil a lei da deficiência, a lei brasileira de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais notadamente, que é um tema que está muito em voga, né? A Lei Berenice Piana, 12.764 de 2012, que vai instituir a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ou seja, esse cuidado com a pessoa, ele é fundamental e é ele que organiza a chance da gente conseguir avançar, né? Então, assim, tudo isso é preciso ser feito numa perspectiva de assistência e não de assistencialismo. Aliás, né, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, foi implementado justamente para que ocorra uma lógica assistencial e não assistencialista. Recomendo a vocês outras coisas, depois eu posso até fazer leituras que traga isso de uma maneira mais próxima. Bom, deixo o livro aqui e vou para o contraponto. No contraponto, encontrei lá na biblioteca do Celso uma referência diferente. Eu acho que eu já comentei isso aqui, né? Eu e o Celso tínhamos gostos muito parecidos, mas às vezes tem coisas que passeiam mais para o lado dele, outras mais para o meu lado, e achei essa que passeia mais para o meu lado sobre crianças e clínica, que é uma referência também, trago porque é uma informação de pesquisa muito interessante, que é o livro Psicanálise com Crianças, Clínica e Pesquisa, organizado pelo Rogério Lerner, da USP, e a Maria Cristina Machado Kupfer, também da USP, né, do Instituto de Psicologia. Nessa obra, eles vão fazer uma grande discussão, a obra é de 2008, uma grande discussão acerca de uma pesquisa que aconteceu sobre crianças, chamada de pesquisa multicêntrica, tá? Então, a pesquisa multicêntrica, ela foi, peguei aqui os detalhes na internet, ela foi desenvolvida a partir de uma profissional pediatra do Ministério da Saúde, Josenilda Caldeira Brant, agora já falecida. Ela era consultora da área de saúde da criança no Ministério da Saúde. E foi solicitado a ela, né, então vamos lá na história, em 1984, que ela fizesse um manual de crescimento e desenvolvimento infantil
para pediatras. Então ela desenvolve esse manual e quando chega no final dos anos 90, a técnica da área de saúde da criança solicita a Josenilda que ela faça uma atualização desse manual, né, no final de 1990. Aí ela chama também, né, a Maria Eugênia Pessarro, chama também a Maria Cristina Machado Kupfer para fazer esse estudo. E surge, né, a proposta de revisão do manual, que era Saúde da Criança, Acompanhamento para Crescimento e Desenvolvimento Infantil, e começaram a pensar na possibilidade de colocar indicadores de desenvolvimento psíquico. Para isso, então, criou-se um grupo, né, que é o Grupo Nacional de Pesquisa, tá? Esse grupo começa nos anos 2000, para fazer uma pesquisa multicêntrica. O que é uma pesquisa multicêntrica? Que envolve uma discussão de temas em vários locais, seguindo uma mesma linha de raciocínio. Então, a gente vai ter um financiamento do Ministério da Saúde e da FAPESP para essa pesquisa, com um grupo de especialistas, tá, que estavam em vários lugares do país. Então, quem era? Em Curitiba, Leda Bernardino. Em Recife, a Paula Rocha e Elizabeth Cavalcante. Em São Paulo, Domingos Infante, a Lívia Martins e Maria Cecília Casagrande. Lina Martins, deixa eu conferir aqui. Lina Martins de Oliveira e Maria Cecília Casagrande, com Domingos Paulo Infante em São Paulo. Daniele Vanderlei em Salvador, Léa Salles em Belém, Regina Stelli em Fortaleza, Flávia Dutra em Brasília, Otávio Souza no Rio de Janeiro e Silvia Molina em Porto Alegre. Então, essas cidades todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fizeram essa análise e construíram indicadores que foram validados e se chamaram, então, IRD, Indicadores de Risco e Referência sobre o Desenvolvimento Infantil. Tá? Com esse documento pronto, acontece uma situação muito interessante, né? O manual lá da criança, né, ele vai ser gradativamente substituído e vou mandar os links para vocês. Tem um link muito legal que eu achei, que vai contar a história da caderneta da criança. Como, primeiro, ela foi influenciada por esses indicadores, embora os indicadores não existam claramente na caderneta, eles estão lá, né? Então, quando as pessoas disserem, psicanálise, que bobagem, serve para nada, serviu para fazer uma atualização importante na caderneta da criança, que deixou de ser um cartão da criança, né? Meu filho mais velho tem um cartão de 3 folhinhas, né? E o filho mais novo tem uma caderneta. Hoje a caderneta da criança tem quase 100 páginas, com uma série de informações, né? Então peguem lá a caderneta de criança, né? Inclusive ela é diferente do menino e da menina, porque os indicadores de peso, de tamanho são diferentes, tem questões diferentes de meninos e de meninas. E aí na hora que você pega esse material, a gente encontra a incorporação desses indicadores, né? Que vão demarcar a possibilidade de compreender a criança não só no sentido do crescimento celular, né, ou da expectativa do bom funcionamento fisiológico, anátomo-fisiológico, mas que vão dizer de uma outra possibilidade de como essa criança se constitui gente, né? Então, mando o link para vocês acompanharem e verem isso, né? E verem que o Brasil produz, sim, ciência. O Brasil produz, sim, ciência de qualidade, discussões de qualidade. E uma última demarcação, né? Que foi o que mais me trouxe a possibilidade, né? A vontade de falar desse livro. Um país desenvolvido tem políticas públicas. E um país muito desenvolvido tem políticas públicas de qualidade para crianças e adolescentes, né? Cuida bem de suas mulheres, né? As mães, as gestantes, as crianças, os adolescentes, cuida bem das famílias. Então, sim, falar de política pública, fazer o asseguramento de uma política pública de qualidade, desenvolver leis,
acompanhar notas técnicas nos conselhos que tenham seriedade, justeza e justiça é função de cada um de nós, cidadãos e cidadãs. Espero que vocês tenham gostado. Façam seus apontamentos, considerem, indiquem e logo, logo mais a gente se vê. Um grande abraço.